E o Internacional, por meio dos bastidores, estaria pensando numa troca do corpo diretivo, desde o vice-presidente de futebol até mesmo o diretor esportivo Magrão. No vídeo hoje eu quero te contar mais detalhes sobre essa possibilidade, quero falar também sobre o treino desta quinta-feira que aconteceu agora à tarde, penúltima atividade antes do jogo contra o Cuiabá que acontece nesse próximo sábado, 6h30, o Inter que divulgou inclusive o calendário do Inter a partir do mês de junho e aonde que inclusive vai mandar os jogos, e quero te falar também sobre um atacante paraguaio que no dia de ontem inclusive foi começado a ser especulado no Internacional muito pela imprensa do Paraguai, e o presidente do Cerro Porteño falou sobre essa situação, mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui conversando com vocês primeiramente para falar e para tratar sobre o treino que aconteceu nesta quinta-feira, feriado inclusive, né, aqui em todo o Brasil, mas o Inter treinou lá na cidade de Itu, e o Inter pelo menos garantiu que até o dia 8 de junho vai ficar em Itu treinando naquele mesmo hotel lá no Otto Hotel. Depois disso, aí o Inter vai novamente analisar a logística. O Inter está priorizando muito a logística pelo fato, né, que cada voo fretado do Inter custa R$400 mil. E é isso que o Inter está priorizando no momento. Pode se questionar se isso é polêmico ou não, mas é a decisão que o Inter tomou. Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, deve ser um time muito parecido daquele que perdeu por 2-1 contra o Belgrano, mas possivelmente com algumas alterações, principalmente depois da cobrança da direção para o técnico Eduardo Cudê sobre algumas escolhas, como a do lateral esquerdo René, como por exemplo, né, tem um time muito faceiro, jogando com Maurício, Alan Patrick, Wesley, Borré e Valência, então pode ser que ele coloque um Fernando juntamente com o Arangues, ou um Thiago Maia, né, e também o Arangues, ou propriamente o Bruno Henrique, mas o fato é que vão acontecer alterações, não tantas, mas vão acontecer alterações em relação àquele time que perdeu por 2-1 contra o Belgrano, tá bom? Mas o que eu quero começar falando com vocês é sobre uma informação trazida pela revista Colorada, que a direção do Inter já estaria cogitando demissão de duas partes do corpo diretivo de futebol do Internacional. O primeiro seria do vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, que assumiu o Inter lá em 2022, depois da saída do Emílio Papaléu, que foi demitido naquele momento. O Felipe Becker é uma espécie, fazendo uma analogia para vocês, como a rainha da Inglaterra. É um cara que tem um cargo muito importante, mas é um cara que não toma as grandes decisões, não é um cara que tem a caneta na mão, né? É um cara que mais realmente está ali para ocupar o cargo, mas ele também participa das decisões, mas não com a força do presidente Alessandro Barcelos e até mesmo abaixo do próprio diretor esportivo Magrão. Mas mesmo assim o Inter já começa a olhar, informação trazida, volto a dizer, pela revista, o Inter já começa a olhar outros nomes para ocupar a vaga de Felipe Becker, inclusive nomes da oposição, né, de nomes, por exemplo, de outras chapas, como por exemplo do MIG, né, que é o movimento da oposição do presidente Alessandro Barcelos. O fato é que ele já começa a analisar algumas possibilidades nesse sentido para uma troca do Felipe Becker, e se os resultados negativos continuarem acontecendo, pode vir uma mudança nesse sentido. Além disso, o diretor esportivo Magrão também, segundo a revista Colorada, é um profissional que também está aí com seus... também está com seu trabalho sobre investigação, entre aspas, se é o que a gente pode dizer, mas ele também vem sendo cobrado depois dos resultados negativos que o Inter teve. Se continuar também tendo insucessos, o Inter também pode ter uma troca dentro ali do corpo diretivo, né, dentro de um diretor esportivo. O Magrão que hoje faz essa espécie de diretor esportivo, né, a gente pode colocar ele também até mesmo como um diretor executivo de futebol, um cara que participa muito das contratações, é o cara, né, que faz as negociações por parte do Inter, e também pelo fato do Inter não estar tendo bons resultados, também é uma troca que pode acabar acontecendo, a saída do Magrão e a chegada de um outro profissional nesse sentido. Além de tudo isso, obviamente, o do próprio técnico Eduardo Cudê. Como obviamente disse Cudê na última entrevista coletiva, se os resultados negativos continuarem vindo, ele sabe que o primeiro a ser cobrado vai ser ele, e ele sabe que a primeira cabeça que vai rolar é a dele, e ele tá muito... ele sabe dessa situação, né? Ele falou inclusive com muita propriedade nesse assunto, que espera que o Inter continue evoluindo, que ele acredita que o Inter vai evoluir, até porque a gente conhece a personalidade do Eduardo Cudê,
Se ele visse que realmente o time não tem mais para onde evoluir, ele pediria o chapéu, mas ele sabe que os resultados, se não continuarem vindo, ele sabe que ele vai acabar sendo demitido até pelas oportunidades de mercado que o Inter tem dentro de treinador. Tem, por exemplo, o Ramon Dias, que fez um belíssimo trabalho no Vasco livre no mercado, um cara que já foi oferecido para o Inter no ano passado. Então existem nomes dentro do mercado, inclusive, para substituir ele à altura, e por causa disso, realmente, ele sabe dessa situação, e também pode ser um outro movimento que venha acontecer, caso os resultados ainda não venham, tá bom? Outra situação que eu quero te falar pra ti, e aí mudando totalmente de assunto, é pra falar sobre a janela de transferências e sobre um atacante que foi começado a ser cogitado no Inter, informação do jornalista paraguaio Federico Arias, que trouxe informação que Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense estariam interessados na contratação de Gabriel Aguayo, que é um jogador de 19 anos da equipe do Cerro Porteño do Paraguai. É um jogador que vem sendo destaque por lá. Ele pertence ao Zenit da Rússia, ele está emprestado para o Cerro Porteño, e o Cerro tem uma taxa de vitrine caso ele seja vendido na metade desse ano. É um cara que vem se destacando por lá, vem fazendo uma boa Libertadores, mas como eu falei anteriormente, é um jogador jovem, também um atacante lá de campo, de drible, mas é um jogador que pertence ao Zenit da Rússia. E segundo informações desse jornalista, o Inter seria um dos clubes que estariam interessados na contratação desse jogador. A gente sabe que um atacante não é muito o que o Inter procura, né? Principalmente um atacante de lado, porque o Inter tem opções, como a do Wanderson, como a do Wesley, como a do Gustavo Prado, mas o presidente do Cerro Porteño veio ao público, ele não descartou os outros clubes, mas ele falou que por parte do Internacional, pelo menos até esse presente momento, não houve nenhuma busca do Inter, não houve nenhum contato direto com o Cerro Porteño. A prioridade do Inter dentro dessa janela de transferências é estabelecer a contratação de um zagueiro, né? E a gente sabe que existem algumas possibilidades que podem acabar acontecendo, como a do Mina, como a do André Ramalho, e também como de algum outro nome que a gente não tem ainda sido cogitado. E também não se descarta trazer um jogador para a função do Maurício, caso realmente ele seja vendido na metade desse ano, que é uma possibilidade que pode acontecer. O Inter precisa fazer uma venda nessa temporada para bater aquele orçamento de 130 milhões de reais, por mais que o Inter tenha agora na metade do ano uma segunda parcela da Liga Forte de 110 milhões, né, da venda dos 20% dos direitos de transmissão que o Inter conseguiu realizar no ano passado, mas ainda assim o Inter precisa bater essa meta orçamentária de vendas, que seria de 130 milhões, e para isso vai precisar vender um grande jogador. Mas mesmo que o Inter venda esse grande jogador, o Inter vai repor. Mas nesse momento a prioridade do Inter é na busca de um zagueiro, não na busca, por exemplo, de um atacante, onde o Inter tem muitos jogadores já para a função. A ideia do Inter é reforçar o seu sistema defensivo, que, querendo ou não, vem sendo o principal problema, principalmente nesses últimos jogos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações e deixa aqui também nos comentários a tua opinião sobre esse vídeo, sobre se tu trocaria alguém na direção do Internacional, como é que tá a tua avaliação sobre o trabalho do Becker, do Magrão, principalmente do Magrão, né, que é um cara que é ídolo do Internacional, ganhou grandes coisas com o Inter, mas ainda não conseguiu fazer um trabalho sólido, né, como diretor esportivo do Internacional. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, grande abraço, valeu, falou e fui!